E vamos iniciar o programa, gente, falando sobre esses cuidados que vocês devem ter com os ouvidinhos dos pets de vocês, tá bom? Fica ligado! Bom dia! E o Conselho Pet, como sempre, preocupado com você de casa, tutor de pet, que tem, obviamente, algumas situações que são mais recorrentes, que são mais comuns, veio aqui hoje conversar com o Dr. Emílio Júnior, que está nos recebendo aqui hoje, para falar, sabe, sobre o quê? Otite, dorzinha de ouvido. Bom dia, doutor. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Realmente nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre a otite, né, que é uma doença bem rotineira e bem frequente, que a gente acompanha bastante na clínica médica e tem alta incidência, principalmente em cães. A gente vê mais isso, mas gatos também podem ser acometidos com a enfermidade. E assim, doutor, o pessoal que está em casa, quando ele vê, por exemplo, o cãozinho balançando a cabeça, pode ser otite? Sim, é um sinal bem clássico, realmente marcante da otite, esse desconforto que os animais fazem, chacoalhando a cabeça, ou muitas vezes coçando com a patinha, ou mesmo esfregando o rostinho no chão, com o objetivo de aliviar o desconforto, que realmente pode desencadear por conta da otite, que se trata da inflamação do ouvido, né, da parte do conduto auditivo. Então dói? Dói bastante. Ela pode causar alguns sinais, como inflamação, edema, que é o inchaço também, a secreção purulenta também pode ter, mau cheiro, que é a principal queixa realmente, que muitas vezes por ser algo abaixo do conduto auditivo, às vezes não fica externo para o tutor. Então a maioria das vezes que chegam realmente é por, eu trouxe meu animal porque a gente tem um mau cheiro, mas não sei de onde é. Às vezes realmente, ele está balançando a cabecinha direto, não deixa a gente dormir. Então essas são as principais queixas que realmente a gente pode estar ouvindo por conta da otite. Eu tenho certeza, doutor, que muita gente em casa está olhando para o seu pet e talvez se identificando com alguns desses sintomas. E aí, doutor, me diga uma coisa, causa de otite? Bem, a causa da otite, assim, a otite é uma doença relativamente fácil de diagnóstico. Entretanto, em relação ao agente, a gente tem vários tipos. A gente pode ter causadas por bactérias, principalmente Staphylococcus, que é um tipo de bactéria, fungo, principalmente o Malacésia, é um tipo de fungo bem recorrente que a gente acha, principalmente nos exames clínicos, entre outros agentes, como ácaro, realmente, os agentes fúngicos, bacterianos e ácaros realmente são os principais causadores de otite. Entretanto, a gente muitas vezes vê essas otites recorrentes, que são essas que acontecem frequentemente. Passa, volta, passa. Isso, e muitas vezes está relacionado a um problema primário, que muitas vezes está relacionado na pele do animal. Então, pacientes, cães atópicos, que são os cães alérgicos a algum agente, eles são bem susceptíveis, no caso, a desenvolver otites, muitas vezes por conta de superpopulação, aumento bacteriano ou fúngico excessivo. Tem muita gente, doutor, que dá banho no pet em casa. Se não fizer, se não secar direitinho a orelhinha do pet, isso pode ocasionar algum tipo de otite? Sim, sim. As principais, realmente, assim, as causas de otite, são muitas vezes por conta da questão do manuseio inadequado. Muitas vezes relacionadas ao banho, principalmente, onde não se seca muito bem as orelhas. Então, aquele ambiente, muitas vezes cães de raças de orelha mais pendulares, como Basset Hound, Cocker Spaniel, o Dachshund, por eles terem a orelha mais caidinha, então a umidade, muitas vezes a orelhinha mais molhada, ela favorece um ambiente propício à superpopulação das bactérias. É normal ter agentes bacterianos e fúngicos na pele, como a gente chama comensais, que eles vivem na pele. Só que muitas vezes quando a imunidade baixa ou que o ambiente favorece mais ainda o aparecimento desses agentes, então realmente a gente começa a ter os quadros de otite. A otite ela não tem uma causa somente, então pode ser que aquele remédio não sirva para, não é a causa daquele problema, daquela otite naquele momento. Isso. Então por isso sempre é importante procurar um veterinário, né? Até porque a gente faz o exame clínico, a anamnese é um exame, com a conversa com o proprietário realmente é algo imprescindível, o exame clínico do paciente e principalmente os exames complementares, que é hemograma, citologia de ouvido, cultura fúngica, radiografia muitas vezes quando a otite é muito profunda, que nós temos dois tipos de otite, a otite externa e a otite média. E essa média muitas vezes pode desencadear até problemas neurológicos, por conta da profundidade da infecção. E um dos problemas neurológicos que a gente vê mais evidente é um sinal, na verdade, é a síndrome vestibular, que a gente vê o animalzinho muitas vezes com a cabeça inclinada, que a gente chama isso de head tilt, que é a inclinação da cabeça. Isso se dá por conta muitas vezes da infecção que se dá adentro do pavilhão auricular para o sistema nervoso.
Então, a gente pode afirmar que uma otite não tratada pode levar a um problema bem mais sério. Sim, porque a otite, assim, a otite média geralmente ela se dá por conta da otite externa recorrente. Ela pode adentrar para o conduto auditivo mais para dentro, gerando otite média. Isso, se não tratado, realmente pode gerar uma infecção bem mais grave, que é o caso da alteração neurológica. Doutor, me diga uma coisa. Limpar o ouvidinho do pet é recomendado de quantos em quantos dias? Sim, sim. É bem recomendado, até isso ajuda a reduzir realmente a questão da superpopulação bacteriana, realmente as otites. E é uma coisa sempre bem recomendada a gente não utilizar cotonete. Eu particularmente sempre recomendo o uso de ou uma gaze, principalmente a gaze porque o algodão ele desfia muitas vezes. Porque a gaze a gente bota até apenas onde o dedo alcançar. Até porque a gente tem uma cera realmente que a cera é de certa forma uma proteção. Então a gente não pode realmente remover toda. É igual isso serve para a gente humano também. Então a gente realmente é recomendado se fazer com serominolíticos, produtos que realmente sirvam para higienização de ouvido. Sim. E que alcancem realmente, botou o produtinho, massageia bem a base da orelha, depois de alguns minutinhos remove o excesso com a gaze. Isso pode ser feito semanalmente, juntamente com o banho. Perfeito, doutor. Nós agradecemos muito a presença do senhor. O Conselho Pet está de portas abertas e eu tenho certeza que o pessoal de casa aprendeu muito aqui hoje. Agradeço o convite, espero que todos realmente façam o que a gente orientou realmente, procurem um profissional adequado quando necessitar realmente, para que a gente possa dar garantia de melhor qualidade de vida para o nosso pet. Obrigado.